Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor são as suas carícias do que o vinho. Leve-me após ti, apressemo-nos. Davi, que maneira de começar um programa do canal Palavra e Família. Acho que você gostou, né? Eu quase que me assustei. Imagino, mas acredita que um livro da Bíblia começa com essas palavras. Depois do título, o que nós conhecemos como o Cântico dos Cânticos, ou não tão bem denominado, mas cantares, porque de fato o livro trata de um cântico singular. É assim que esse livro começa. É como uma adolescente pedindo para alguém ficar com ela. Talvez por isso, ao longo de tantos anos, esse livro tem sido rejeitado por muitos. Ou talvez alegorizado, em que o noivo e a noiva, Salomão e a Sulamita, que são os heróis da história, são considerados como Jesus, a igreja, Deus, Israel, mas com isso perde-se a mensagem desse livro. E nós queremos agora, a partir desse programa do nosso canal, tratar de algumas das lições preciosíssimas que existem justamente no Cântico dos Cânticos. Mas antes disso, vamos ser bem educados. Eu sou Davi. Eu sou a Carol. Bem-vindos de volta no nosso canal. Nós vivemos num mundo em que os valores têm sido totalmente invertidos. O mundo virou de ponta cabeça. Inclusive, um autor de um comentário sobre o Cântico dos Cânticos conta uma história bem interessante. É uma história de dois ladrões que no meio da noite entraram numa loja. Você vai falar, mais uma história de ladrão. Só que essa história é diferente. Esses ladrões entraram, mas não roubaram nada, não levaram nada. O que eles fizeram? Eles pegaram as etiquetas de preço e inverteram tudo. Trocaram todos os preços da mercadoria. Então, aquilo que era extremamente caro, um relógio, uma joia, eles colocaram tipo R$1,99, R$2, R$5. E aquelas bugigangas de R$1,99, de R$5, eles colocaram com preços de R$2.500, coisa assim. Imagine a confusão e a bagunça na manhã seguinte, quando abriram a loja, os fregueses entraram e foram comprar e se assustaram com a mudança de preço. Nós vivemos num mundo em que os valores são totalmente invertidos. O que Deus valoriza, o mundo banaliza. O que o mundo acha o máximo, Deus tem desprezo. E nós precisamos urgentemente, nos dias em que vivemos, voltar para o manual bíblico para o relacionamento conjugal. Eu confesso que eu tenho vergonha. Nós ministramos para casais há quase 40 anos. Eu tinha 58 anos quando eu abordei na nossa igreja pela primeira vez o Cântico dos Cânticos. Isso é como pais tentarem educar seus filhos sem o livro de Provérbios, que é o manual de treinamento doméstico. Como nós vamos desenvolver relacionamentos saudáveis, puros, à luz da vontade de Deus, sem o Cântico dos Cânticos, que é uma história poética, lírica. Deus conta uma história que resume para todos nós princípios que Ele quer para nós. Se houve um dia da história do mundo em que esse livro foi necessário, é hoje. Nós vivemos num mundo de confusão e caos, especialmente na área de romance, amor, sexo e casamento. Questões sobre ideologia de gênero, homoafetividade, a hipersexualização dos nossos filhos, a puberdade precoce, pornografia, o mundo transgênero, pedofilia. Temos debates acirrados sobre arte e liberdade. E parece que cada dia que passa, há mais legislação antibíblica em termos de padrões do que constitui um casamento, um relacionamento saudável entre homem e mulher. Houve por uma época curta uma propaganda de uma companhia aérea bem conhecida
em que eles mostraram uma foto com 3 pares de cintos de segurança. O cinto era tudo em cor de arco-íris, só que eles colocaram em cima 2 fechaduras iguais, aquela que é para encaixar, aquela que abre e fecha, dos 2 lados. Embaixo eles colocaram os 2 cintos com a outra parte que é para enfiar, os 2 iguais. E embaixo colocaram da maneira normal, né? Um de cada tipo. Então tinha 3 pares de cinto de segurança. E eles falaram assim: não importa com quem você dá um clique. Só que quem pensa um pouquinho, pensa, esse de cima que tem os 2 que não se encaixam, não vai me proteger de nada. Esse de baixo que também não tem 2 que se encaixam, não vai me segurar, me ajudar. Apenas um, que tem um que encaixa no outro, faz um clique e segura, essa sim. Este cinto me protege. Nós vivemos num mundo em que tudo virou de ponta cabeça. Pessoas estão bebendo de fontes poluídas, águas sujas e turvas. E o Cântico dos Cânticos oferece para nós águas cristalinas. Eu muito mais prefiro beber dessas águas do que as águas do rio Tietê, para quem mora em São Paulo e sabe do que nós tratamos. Mas a pergunta que vem à mente: por que o Cântico dos Cânticos? Talvez o livro mais mal interpretado, mal compreendido e mal usado ao longo dos séculos. Há muitas razões, infelizmente, por muitos séculos, o próprio Deus tem sido emudecido pelo mundo e pela igreja também. Deixamos que o mundo fale de segunda a sábado sobre sexo. Quase todas as músicas românticas, 90%, são sobre relacionamento, namoro, desmanchar o namoro, sexo e tudo mais. Mas nós não deixamos que Deus fale sobre esses assuntos no domingo. Ficamos chocados e estranhamos se alguém ouse falar sobre esses assuntos na igreja. Certa vez um autor, Paige Patterson, no comentário sobre esse livro, disse o seguinte: no mundo inundado com os detritos de lares desfeitos, espíritos esmagados e sonhos frustrados, o povo de Deus precisa da mensagem do Cântico dos Cânticos como nunca antes. O cântico é um antídoto à sociedade libertina que prostitui a natureza sagrada do amor humano. Esperança emana das suas páginas. Nós usamos como referência o nosso comentário chamado Lar, Família e Casamento, em que nós temos 9 capítulos de exposição sobre esse livro. Mas talvez a coisa fundamental nesta primeira de uma série de mensagens, extraindo lições preciosíssimas desse livro, é entendermos como esse livro foi composto. Porque o título diz Cântico ou o Cântico dos Cânticos de Salomão. Ele, o autor, nós vamos falar mais sobre isso mais adiante, mas a ideia é que esse é o melhor de todos os cânticos, assim como a frase o Santo dos Santos, ou Senhor dos Senhores, Médico dos Médicos. Esse é o melhor, com certeza, de todos os 1005 cânticos que Salomão escreveu, mas talvez da perspectiva divina de todas as músicas românticas do mundo. Só que o livro em si não é como um filme, não é um vídeo do casamento desse casal que ocupa o lugar central. Pode explicar como fica isso? Sim, nos nossos casamentos, geralmente, os noivos decidem ter um vídeo do casamento e um álbum de fotos. Esse daqui é o nosso álbum. O vídeo, você vê tudo, e tudo na ordem certinha, exatamente como começou. De começo ao fim, como é que aconteceu. No álbum, é mais pontual. Então, você pega foto antes, quando tá se arrumando, já se arrumou, né? Então, daí você pega dos pais, você pega dos padrinhos, e você vai tirando as fotos, e depois... Esse é do nosso casamento. Esse é o nosso casamento. 39 anos atrás. Depois você vai tirando algumas fotos pontuais, assim, do casamento, e no fim... Você pega um monte de fotos, assim, das festas,
coisas assim, diferentes, aquelas pessoas que você quer lembrar que estiveram presentes no seu casamento. Então, não é uma história por si totalmente falando de tudo, são momentos pontuais. É isso que nós encontramos nesse livro maravilhoso, que conta a história de um casal chamado Salomão e a Sulamita, e seus nomes se complementam, como se fosse Marcelo e Marcela, Cláudio e Cláudia, e os dois crescem juntos. O ponto central do livro todo é o casamento deles e a consumação daquele casamento. Mas também conta a história da lua de mel, depois da lua de mel, os primeiros atritos e como o casal aprendeu a resolver tudo isso. Esse é o livro que estabelece o ideal de Deus para o relacionamento a dois. 3 palavras-chave que nós vamos tratar a próxima vez são o coro desse livro que tratam da paciência do amor, da pureza do amor e da perseverança do amor. Mas isso fica para o nosso próximo programa.